Urgente, triunfo de mísseis da Ucrânia, nova balística secreto sobre Moscou. O pássaro de aço da vingança já está decolando. Putin está na mira, nossos engenheiros conseguiram. O dia do juízo para o Kremlin começou, é o fim da defesa aérea russa. Moscou silenciou a espera do inevitável. O céu assassino. A aviação russa entra em queda livre. Aviões voam às cegas. Amanhã acontecerá o que Putin mais teme: o colapso da aviação russa. Aviões se desintegrando ao vivo. É uma passagem só de ida. A armadilha da Crimeia funcionou. As forças ucranianas fizeram o inédito. Ligamos o lança-chama, a península virou cova para a Rússia. O Ocidente está em choque. Todos querem os monstros ucranianos. O punho de aço Firepoint estraçalha o inimigo. Tudo isso a seguir em nosso Excel. Ponto crítico. Morte vinda do espaço. Ucrânia lança míssil balístico de 800 quilômetros. Firepoint prepara o dia do juízo para a Rússia. Moscou está na zona de Alpeveci. Linha de produção infernal. Novidades da indústria bélica entram em combate. O que será da Rússia quando esse pássaro de aço atingir o alvo? Detalhes na reportagem. A balística ucraniana começará a atingir Moscou já neste verão. Seus testes estão na fase final hoje, relatam os projetistas. E depois, lançamentos de combate em massa do modelo FP9. Sim, o FP9 vai ser fácil lá. O FP9 atingirá alvos em Moscou facilmente, pois terá uma velocidade de impacto muito alta no alvo. Lá, por exemplo, o Iskander tem agora 800 metros por segundo. Ele atinge o alvo nessa velocidade. O nosso será superior a 1.200. E por isso superaremos a defesa aérea com muita mais facilidade. Sim, algo se perderá, mas 25% vai perfurar e atingir o alvo com certeza. Ou seja, o míssil percorrerá 1 quilômetro em 1 segundo. Números incríveis para os padrões de hoje, até para armas ocidentais. Além disso, o FP9 será pelo menos 2,5 vezes mais barato que os próprios da TCM. Seu custo será de pouco mais de $500 milhão. A principal arma dos criadores da FP9 hoje é a versão menor da balística ucraniana, o FP7. É uma arma de nível tático para atingir alvos em distâncias mais curtas. O FP7 é um substituto para o ATACMS, barato para curta distância. São 300 quilômetros e um peso reduzido. O FP9 é o seu análogo, 800 quilômetros, ogiva de 850 quilos. Ou 850 quilômetros, ogiva de 800 quilos. 800 quilômetros é Moscou e é até São Petersburgo. A altitude média do FP7 é de 65 quilômetros, ogiva de até 150 quilos e velocidade de 1,5 quilômetros por segundo, chegando ao alvo mais distante em apenas 4 minutos. Já no ano passado, os desenvolvedores do FP7 afirmaram que o míssil foi criado para ser de alta velocidade e deve corresponder ao nível dos complexos de classe S-400. O complexo foi desenvolvido como um meio capaz de superar os sistemas de defesa aérea russos ao redor da capital da Federação Russa. Quando a aparência do míssil foi revelada, ficou claro que se trata essencialmente de uma cópia do S-400, mas muito mais tecnológica e letal. A empresa já confirmou oficialmente. Sim, este é o míssil que foi copiado do russo. Ele é considerado russo, mas é o soviético 486 para o sistema de mísseis antiaéreos S-400. E novamente copiado. Isso se refere à sua forma aerodinâmica, sistema de controle, ou seja, o esquema, materiais compostos. O sistema de controle, ou seja, o esquema de controle, até o layout, mas por dentro tudo é diferente, e até o material da carcaça é outro. São utilizados materiais compostos. Ele é mais leve que o do complexo S-400, que na verdade foi desenvolvido nos tempos da União Soviética. Em 90 foi adotado para serviço. E por causa disso, ou seja, da cópia, na verdade economizou uma parte bastante significativa de trabalho e tempo. Mas na Ucrânia, a tese de que não há análogos para os nossos desenvolvimentos não é aplicada. No final, com pouco esforço, as forças de defesa obtiveram um meio eficaz de destruição, cujos lançamentos não precisam ser coordenados com ninguém.
Como resultado, o uso desses mísseis tornou-se uma surpresa extremamente desagradável para a Federação Russa, sem possibilidade de contra-ataque. 15 minutos desde o momento em que chegaram até o momento em que dispararam? Isso é realmente muito rápido nas condições da guerra atual, onde cada minuto é precioso. Vimos como a Rússia perdeu, em um dos episódios, 2 ou 3 unidades de lançamento Iskander de uma só vez. Isso é o que significa não conseguir chegar, disparar e sair a tempo. Falando sobre o FP9, dizem os analistas, deve-se entender que o míssil não será apenas um avanço para a nossa indústria de defesa, mas também um argumento crucial nas negociações com a Federação Russa. Afinal, ele voa a uma distância de mais de 800 quilômetros e será, talvez, a primeira ameaça séria para Moscou. Também é importante que o desenvolvimento seja nacional, o que significa que os parceiros não poderão dizer às Forças Armadas da Ucrânia onde e como usá-lo. A Ucrânia luta pela independência, por isso o desejo de sermos independentes está profundamente enraizado em nós. Atualmente, não podemos ser totalmente independentes em termos de habilidades e materiais, mas tentamos minimizar as importações e, se possível, contar com a produção local. Dependemos muito da ajuda de nossos parceiros em financiamento, inteligência e experiência para o desenvolvimento de todo um ecossistema, bem como no apoio político geral em diferentes níveis. Em termos de habilidades e equipamentos, tentamos fazer tudo sozinhos. Analistas observam que, juntamente com o FP9, mísseis britânicos também entrarão em serviço nas forças de defesa em breve. Nightfall, que em conjunto podem causar perdas gigantescas para a máquina de guerra russa. Se você colocar em um míssil balístico desses, o FP9, ou, aliás, nesse mesmo Nightfall, então, uma ogiva com munição cluster, ela é ideal para liquidar o que restou da aviação estratégica da Rússia, como, por exemplo, lá em Saratov. Além disso, não podemos esquecer do lendário Flamingo ucraniano, também da Firepoint. O Atlantic Council escreve que esses mísseis de cruzeiro podem até mudar o rumo da guerra, destruindo a retaguarda russa. Analistas destacam o último ataque das Forças Armadas à fábrica militar de Votkinsk, na Udmurtia, a 1.400 quilômetros do fronte. Até hoje, este continua sendo o uso de mísseis de cruzeiro de maior alcance na guerra entre Ucrânia e Rússia. E, por sinal, incrivelmente eficaz. É preciso entender que não é apenas a produção de Iskanders. Lá se produz o Bulava elementos para mísseis balísticos de submarinos Bulava. Agora nós interrompemos a produção dele. O Topoman é um sistema de mísseis terrestre, tático operacional e suas variantes. E o Yars é de longo alcance, além daquele maldito Oreshnik de curto alcance. Então, no fim das contas, eu diria que a Teia 2.0. E os americanos, e quem mais, os países que participam do confronto nuclear, podem aplaudir e agradecer à Ucrânia por enfraquecer o potencial de mísseis da tríade nuclear russa. O sucesso dos nossos mísseis foi reconhecido pela comunidade Z, admitindo que a guerra entrou em uma fase em que os ataques atingirão toda a Rússia. Os mísseis Flamingo, pelo visto, foram eles que já chegaram até a Chuvacha. Já estavam indo para o Tartaristão, entende? Os ataques estão atingindo Volga. Com esse tipo de arma de longo alcance, isso é um sinal muito, por assim dizer, alarmante. É uma piora na nossa situação. E isso não acontece só na área militar, não. Na econômica também. Falando em economia, os alvos dos mísseis ucranianos podem ser não só militares, mas refinarias e o setor de energia, tirando bilhões de rublos da Rússia e a chance de aterrorizar as cidades ucranianas impunemente. O céu da Rússia virá um cemitério. O colapso da aviação civil russa. Aviões se desintegram em pleno ar. Os moradores da Rússia estão em choque com o que viram. Este voo mortal foi o ponto final. Passagem só de ida. Por que voar na Federação Russa ficou tão perigoso? Confere. A aviação russa está desmoronando. Os aviões quebram um após o outro. Há indicadores não oficiais. Ninguém contesta isso. São dados objetivos. Não contesta?
Exatamente, pois desde a invasão em larga escala, a aviação civil russa sofre uma crise grave. Nas últimas 24 horas, 2 aviões de companhias russas quebraram no ar. No geral, se falarmos diretamente sobre as aeronaves em si, vemos que o número de falhas e panes cresce anualmente. E se em 2022 e 2023 as panes eram menos de 100, em 24 e 25 o número anual de falhas registradas passou de 150 incidentes. E o ano de 2026 provavelmente não será exceção e deve ser recordista em número de falhas aéreas. Além disso, o motor de um mesmo avião pegou fogo 2 vezes. A primeira foi em 27 de fevereiro, quando o jato levaria russos de uma ilha vietnamita para Kazan. E em 2 de março, a situação se repetiu após decolar de Moscou para Pattaya, na Tailândia, diz o The Moscow Times. Não se pode ter medo. Quem começa a se assustar perde na hora. Mas é preciso entender o que pode estar acontecendo. Devido às sanções e falta de peças, mais de 1/3 dos aviões de longo curso, essenciais para voos ao Extremo Oriente e exterior, pararam de funcionar. O processo de degradação da aviação civil russa já dura praticamente 4 anos. Isso ocorre principalmente em várias frentes. A primeira frente é justamente a piora do estado técnico das próprias aeronaves. E como consequência, o aumento dos custos operacionais e também o maior número de falhas técnicas, atrasos nos voos e, geralmente, gastos extras para as companhias aéreas. O segundo componente importante é a escassez de aeronaves. No início de 2026, a Rússia vê uma redução crítica na frota de aviões estrangeiros. Dos cerca de 120 jatos de longo curso após 2022, grande parte está fora de serviço. Até 2030, prevê-se que o número de aeronaves estrangeiras ativas caia para 52 unidades, e a frota em operação já se aproxima desse número. Agora mesmo. A Rússia usa os chamados esquemas de importação cinza. O que isso significa? Significa que certos componentes, muitas vezes de origem desconhecida, entram na Rússia e são usados no reparo e manutenção de aviões. Em segundo lugar, trata-se do fato de que a manutenção é feita por empresas sem certificação do fabricante, o que afeta a qualidade e a segurança dos reparos. Portanto, no caso de catástrofes ou incidentes mais graves com esses aviões, como regra, isso pode levar ao fato de que, no território de outros estados, ninguém permitirá fisicamente a operação dessas aeronaves. Moscou perdeu a capacidade de comprar aviões novos e consertar os antigos, e produzir aviões nacionais revelou-se ainda mais difícil. Se falamos da capacidade da Rússia de produzir os seus próprios aviões, estamos a falar principalmente do chamado Sukhoi Superjet 100, ou da versão russificada deste avião. Então, no geral, vemos ponto que, na verdade, a produção destas aeronaves diminuiu significativamente, porque depende criticamente do fornecimento de motores de aviação ocidentais. Novos aviões destes modelos não estão sendo produzidos e os aviões existentes estão sendo operados em quantidades limitadas, porque parte dos aviões hoje se tornaram doadores para o chamado canibalismo de aviação. Após o início da guerra, as autoridades russas decidiram salvar o setor da aviação e anunciaram um programa para reanimar a indústria aeronáutica nacional. Mas tudo isso acabou ficando apenas nas palavras. No início de 2025, o governo decidiu reduzir em 1,5 vezes o plano de produção de aviões. A armadilha da Crimeia se fechou. A península virou um caldeirão. A desocupação se aproxima. Passagem aberta, lança-chamas ucraniano acionado. O mundo parou em choque. A Ucrânia deu um golpe tão forte que toda a defesa russa virou cinzas em poucas horas. Veja os detalhes. As forças armadas da Ucrânia estão frustrando os planos dos russos. Mira 400, nível 30-0. Goniômetro 45-24. Reduzido segundo. Fogo quando estiver pronto. Disparo. Os defensores ucranianos desferiram um golpe poderoso contra alvos russos na Crimeia temporariamente ocupada. 3 sistemas de mísseis e canhões antiaéreos Pansir S-1 foram visados de uma só vez.
e o grupo de fogo móvel dos ocupantes foi completamente neutralizado. Na área de Novo Zerny, um barco de desembarque de alta velocidade do projeto BK-16, que o inimigo usava para manobras e reforço da defesa costeira, foi desativado. Além disso, o aeródromo de Kirovsk foi atingido. 4 estações de controle para drones de ataque e reconhecimento Orion e seu local de armazenamento foram destruídos. E isso não é tudo. A unidade Middle Strike das Forças de Operações Especiais, com ataques precisos, eliminou 4 estações de radar inimigas na península. O radar 5NE-84 a Oborona 14, o radar Nebo-U e 2 estações em cúpulas radiotransparentes em Eupatória. Paralelamente, um elemento do posto de comando inimigo foi destruído na Zakativka temporariamente ocupada, na região de Donetsk. Objetos importantes também foram atingidos na área do aeroporto de Donetsk. Sob a mira dos defensores ucranianos estava a infraestrutura para a preparação e lançamento de drones de ataque, Shahed. Para destruição precisa de alvos. As Forças Armadas usaram mísseis ataque a TCMs e Scalp. Como resultado, depósitos e pontos de preparação de drones foram destruídos. E o incêndio em larga escala e detonação secundária foram registrados. Eles começaram a economizar. Tentam economizar e-mails nos recursos que são investidos, munições e assim por diante. Isso é importante. Isso diz muito sobre o estado deles. Isso mostra as capacidades deles no momento atual. Além disso, pontos de controle de drones foram atingidos em Dibrova, na região de Luhansk, e em Krylyakivka, na região de Kharkiv. Simultaneamente, posições de artilharia inimigas em Tavyuzhanka, Voskresenka e Novopavlivka foram desativadas. Os ataques também atingiram áreas de concentração de tropas dos ocupantes. Novorigorivka e Zaliznychny, na região de Zaporizhia, Torce, em Donetsk, e Sopit, na região de Sumy. Na direção de Zaporizhia, batedores ucranianos interromperam a ofensiva inimiga. Por 3 meses seguidos, as forças especiais mantêm a defesa e impedem que os ocupantes se aproximem da capital regional. Nesse período, combatentes da unidade especial Timur eliminaram mais de 300 ocupantes e outros 39 foram capturados. Com ataques precisos de drones e artilharia, batedores militares limitam sistematicamente as capacidades logísticas dos moscovitas. Devido à falta de suprimentos, os ocupantes estão cada vez mais desistindo de ações de assalto na região. As ações das forças especiais permitiram estabilizar a defesa em linhas favoráveis aos defensores ucranianos e proteger Zaporizhia. Paralelamente aos ataques, as forças de defesa estão recuperando terras ucranianas. No sul do país, até 435 quilômetros quadrados de território retomado do inimigo já estão sob controle das Forças Armadas. O que foi feito pelas nossas Forças Armadas? No sul do nosso país, no último mês e meio, eles realizaram uma série de ações importantes de defesa e, em algumas direções, de ofensiva. As ações foram exclusivamente para frustrar os planos da Federação Russa. Acreditamos que recuperamos com sucesso o controle de cerca de 400 a 435 quilômetros. Segundo o chefe de Estado, os defensores ucranianos mantiveram todas as direções de defesa neste inverno e alcançaram resultados tangíveis no fronte. As perdas mensais deles são maiores do que o que eles trazem. Isso é o primeiro. E, em segundo lugar, o último mês deste ano, fevereiro. Pois bem, a quantidade diária dos territórios que eles capturaram e que nossas unidades e partes retomaram e ocuparam, a nossa é maior, supera. No entanto, apesar das perdas colossais, tanto na retaguarda profunda quanto na linha de frente, os planos do Kremlin permanecem os mesmos. Moscou não desiste de suas ambições e continua apostando em uma ofensiva de primavera. O principal objetivo dos ocupantes é o leste da Ucrânia. Os principais objetivos são o leste do nosso país, a captura das regiões de Donetsk e Luhansk. Em princípio, os planos deles não mudaram.
Há um atraso porque eles não são capazes de fazer isso com os meios e forças que têm hoje, devido às ações, consequentemente, das nossas forças armadas. Além disso, a direção sul também foi e estava sendo considerada. Enquanto em Moscou desenham freneticamente novas linhas de ofensiva nos mapas, a realidade, tanto no fronte quanto na retaguarda, parece diferente. O exército ucraniano não apenas frustra os planos do inimigo, mas também assume gradualmente a iniciativa, destruindo a logística, eliminando sistemas de defesa aérea, recuperando territórios e mantendo posições cruciais. O Ocidente está em choque. Drones ucranianos são cobiçados. Monstros ucranianos destroem inimigos. Mais explosões virão. Nossos engenheiros fizeram uma declaração sensacional. O punho de aço da Firepoint é o caminho direto para a vitória. Como a nova modificação dos drones FP muda a situação no front em poucos dias. Confere! A empresa ucraniana Firepoint anunciou uma modernização revolucionária de seus drones Middle Strike e Deep Strike, que agora carregarão quase o dobro de explosivos e, ao mesmo tempo, serão mais baratos. Faremos com que o FP alcance 1.000 quilômetros. Já movemos o tanque para a asa e ele levará 105 quilos a 1.000 quilômetros. Essa mesma asa-tanque permitirá aumentar muito a potência da munição, que no FP2 chegará a cerca de 158 quilos. Haverá munição. Ainda esperamos reduzir o preço. Encontramos algumas soluções que nos permitirão abandonar totalmente as caras antenas CRP e receptores GNSS. E isso será um avanço muito grande. As tecnologias de drones ucranianas estão conquistando o mundo. Em uma fábrica conjunta na Alemanha, já produzem o drone de reconhecimento ucraniano com inteligência artificial Linsa. Planejam chegar a 10.000 unidades por ano. Nós também nos beneficiamos disso. Aprendemos graças à grande quantidade de dados e experiência que a Ucrânia obtém no campo de batalha. No setor de drones, tudo muda muito rápido, às vezes em poucas semanas ou meses. E isso é importante tanto para a Ucrânia quanto para nós. E em uma joint venture no Reino Unido, são produzidos os drones interceptadores Octopus, agora essenciais não só para a Ucrânia. Tenho o prazer de informar que engenheiros ucranianos trabalham com britânicos na Grã-Bretanha. E fico feliz em dizer que iniciaremos a produção desses drones interceptadores aprimorados este mês. E no próximo começaremos as entregas para a Ucrânia. E queremos produzir mais de 1.000 drones por mês para seus soldados. Após o início da guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã, o premier britânico Starmer pediu imediatamente ajuda à Ucrânia justamente com tecnologias de drones. Não nos juntaremos a esses ataques, mas continuaremos nossas ações defensivas na região. Traremos especialistas da Ucrânia para ajudar parceiros dos países do Golfo Pérsico a abater drones iranianos, realizando ataques contra eles. O presidente da Ucrânia afirmou que pedidos de ajuda também vieram de países do Golfo Pérsico. Por isso, especialistas estão indo para lá com um pequeno lote de drones. E a Ucrânia espera em troca mísseis escassos, capazes de abater mísseis balísticos. Quanto aos nossos grupos de especialistas, certamente trata-se de perícia militar. E com as devidas capacidades de proteção, eles serão enviados. Como eu disse antes, se falamos em aumentar a quantidade de recursos, gostaríamos que fosse uma oportunidade para ambos os lados. Vocês sabem quais recursos nos faltam e entendemos a escassez dos países do Golfo. Estamos discutindo esse caminho também, mas é cedo para falar em detalhes. Sim, por um lado, a Ucrânia pode aproveitar essa janela de oportunidade. Por outro, se a guerra durar muito, o mundo sentirá falta de mísseis interceptadores, pois drones iranianos são abatidos por caros mísseis Patriot, sendo que deveria haver outros métodos de combate a drones. E acho estranho que os militares americanos, que por 4 anos puderam acompanhar as mudanças na guerra russo-ucraniana, parecem não ter visto nada, vivendo em seu próprio mundo. Os drones ucranianos são tão únicos que, na Fox News americana, foram erroneamente apresentados como tecnologia própria. Exibiram os drones Sting da Wild Hornets como se fossem tecnologia dos Estados Unidos. Na transmissão seguinte, é claro, eles tiveram que se retratar. E para dar mais credibilidade, a Ucrânia vai nos apoiar. Eles uniram as tecnologias mais avançadas de combate a drones, criadas para enfrentar enxames de drones iranianos desde o início da invasão de Putin. Zelensky diz que quer ajudar.
Quem sabe vocês não nos oferecem esses Hornets? Os ucranianos criaram esses drones kamikaze excelentes, baratos, rápidos e ágeis. Enquanto o mundo só observou a guerra na Ucrânia por 4 anos, sem agir e achando que não seria afetado, a tecnologia avançou a passos largos. E até líderes da indústria de defesa ficaram para trás em tecnologias de drones, o que agora favorecerá as empresas ucranianas. Choque, forças especiais e drones ucranianos já estão no Irã. Zelensky declarou caça aos aliados do Kremlin. A Ucrânia entra oficialmente no jogo no Oriente Médio. Um grande checkmate, uma sentença de morte para o eixo do mal. Kiev revelou suas cartas e atacou onde menos se esperava. Veja todos os detalhes a seguir. 4 anos se passaram do ajudem a fechar o céu da Ucrânia para o ajudem-nos ucranianos. Os países do Oriente Médio não estão dando conta, assim como os americanos. Apenas a Ucrânia se mostrou capaz de enfrentar o Irã. Como resultado, Kiev foi procurada oficialmente para dar apoio, e a Ucrânia não ficou de fora. Especialistas ucranianos estão indo com sistemas de defesa para os países do Golfo Pérsico. Nós entendemos o que está acontecendo. Que guerra é aquela? Discutimos alguns detalhes sobre os ataques aos países do Golfo. Esperamos que possamos agir de forma coordenada. Na Europa, também nos coordenamos com alguns estados para garantir os interesses europeus e evitar que a instabilidade no Irã agrave os problemas na Europa. Por enquanto, trata-se apenas do envio de ucranianos à Jordânia para proteger bases americanas. Mas é provável que, com o tempo, a ajuda da Ucrânia seja ampliada. Volodymyr Zelensky informou que já existem 11 pedidos de vizinhos do Irã, países europeus e dos Estados Unidos para ajuda contra drones iranianos. O objetivo é nobre, mas esse tipo de ajuda também traz riscos. O maior medo é se, com essas ações, não estamos enfraquecendo nossa capacidade de defesa. E esse risco realmente existe, mas também não podemos abandonar os países do Oriente Médio. Primeiro, graças aos países do Golfo Pérsico, ocorrem trocas de prisioneiros de guerra e a Ucrânia não esquecerá essa ajuda. Mas, em segundo lugar, é hora de parar com as declarações de profunda preocupação e começar a ajudar com ações. Sim, senão os ucranianos sabem o quanto isso é importante. Nós entendemos que a nossa guerra é uma guerra de um novo tipo e a nossa experiência ela é única. E se apelamos para o fato de estarmos lutando contra o mal mundial e para o fato de que outros países devem estar mais envolvidos na nossa guerra, ou seja, tanto em questões de ajuda quanto em questões de investimentos futuros, então, é claro, devemos demonstrar também a nossa globalidade de pensamento. E ela se manifesta justamente nessas coisas. O altruísmo está longe de ser a única razão para o envio de especialistas ucranianos e sistemas de defesa contra drones. Há também um lado pragmático nessa história. No futuro, essa ajuda pode se transformar em receita para a Ucrânia. Os países do Golfo Pérsico são países com muito dinheiro. Eles perceberam que os sistemas russos para o combate a drones, ou seja, para lutar pelo espaço aéreo baixo, como o Pansir, eles se mostraram insuficientes em termos de eficácia. E esta é a nossa chance para que, finalmente, os sauditas desistam desses caros sistemas russos e invistam na nossa produção, na nossa defesa, inclusive para eles mesmos. Mas isso é para nós. É dinheiro extra para nós. Mas os pensamentos sobre o futuro não confortam tanto quando a ameaça paira agora. Centenas de drones e dezenas de mísseis voam em direção à Ucrânia diariamente. E se a Ucrânia aprendeu a lidar com os drones, a defesa contra os mísseis balísticos continua sendo uma questão difícil para a capacidade de defesa ucraniana. Tudo depende da ajuda dos aliados ocidentais. Se olharmos para as estatísticas de uso de mísseis Patriot em comparação com o Oriente Médio, elas não são nada animadoras. De acordo com dados oficiais fornecidos pelo gabinete do presidente, durante todo o tempo de guerra, Kyiv recebeu apenas 600 mísseis para este sistema de defesa aérea americano, enquanto apenas nos primeiros dias de guerra no Irã, os países do Oriente Médio gastaram mais de 800 mísseis Patriot. E talvez a ajuda no combate aos drones no Oriente Médio ajude a Ucrânia a obter mais mísseis para os sistemas de defesa aérea. Quanto mais drones forem abatidos pelos nossos interceptores e com a ajuda do nosso conhecimento, com a ajuda das nossas tecnologias,
mais poderemos reivindicar um número maior de Patriots. O governo de Kiev também espera que, em troca de ajuda, os países do Oriente Médio deem apoio diplomático para pressionar a Rússia a um cessar-fogo. Os países do Oriente Médio têm diferentes formas e meios de influenciar as elites russas. Lembramos que suas famílias, seus imóveis, seus capitais e empresas registradas, eles estão lá, especificamente, por exemplo, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, os russos estão presentes lá. E este era, na verdade, um tipo de porto seguro muito utilizado para os negócios russos, servindo como uma base confiável para lavar dinheiro, para facilitar e legalizar praticamente qualquer tipo de compra ou transação no exterior. Os países do Golfo Pérsico podem ajudar a pressionar a Federação Russa não só por gratidão, mas porque se tornaram oponentes não oficiais da Rússia. O país terrorista assume novamente sua posição favorita. Enquanto os ucranianos vão para ajudar na defesa, os russos ajudam a atacar. Segundo o presidente da Ucrânia, há informações de que os russos fornecem dados de inteligência ao Irã para ajustar ataques contra americanos. Além disso, componentes russos estão sendo encontrados nos drones Shahed iranianos. Não seria esse o motivo para pressionar o Kremlin? Moscou se rebelou, a popularidade de Putin zerou, o Rússia Unida afunda, começou briga sangrenta com o general. Os russos se preparam para agir contra o ditador. Os expurgos já são inevitáveis e o sistema desmorona diante de todo mundo. Todos os detalhes na reportagem. Putin, seu poder e sua autoridade enfraquecem a cada dia. A aprovação de Putin atingiu o nível mais baixo desde o início da invasão total da Ucrânia. Menos de 1/3 da população confia nele. Para quem quer que quer apresentar a Rússia como enfraquecida, sabe? Já que o senhor é americano, quero lembrar de uma pessoa e escritor conhecido por todos, que disse uma vez: os boatos sobre a minha morte foram muito exagerados. Nos últimos 2 anos, ditadores e os melhores amigos de Putin têm caindo um após o outro no mundo. O sírio Bashar al-Assad está escondido em Moscou após o golpe. Apesar da situação traumática em seu país, o senhor, no entanto, atendeu ao nosso pedido e veio para a Rússia. E Putin, que prometeu a Assad todo tipo de apoio, inclusive militar, com o rabo entre as pernas, declarou que os chamados terroristas sírios já são parceiros em potencial. De acordo com seu pedido, tomamos a decisão e estamos prestando ajuda eficaz ao povo sírio na luta contra o terrorismo internacional que desencadeou uma guerra real contra a Síria. Até mesmo os grupos que lutaram no passado contra o regime de Assad, contra as tropas do governo, eles também passaram por mudanças internas. Não é à toa que hoje muitos países europeus e os Estados Unidos querem estabelecer relações com eles. Se eles são organizações terroristas, por que vocês estão se metendo lá? Isso significa que eles mudaram, não é mesmo? E isso significa que, até certo ponto, o objetivo foi alcançado. Outros chamados aliados de Putin tiveram menos sorte, como o caro amigo Maduro, a quem Putin prometeu o mesmo que Assad. O fortalecimento contínuo da parceria estratégica entre a Rússia e a Venezuela em todas as áreas atende, sem dúvida, aos interesses do desenvolvimento harmonioso de ambos os nossos estados. Prezado amigo e colega, mais uma vez parabenizo o senhor e todo o povo venezuelano pelo aniversário das relações entre os nossos países. Agora Maduro está em uma prisão americana e tudo que os russos fizeram foi reclamar que os Estados Unidos não respeitam certas leis, as quais, aliás, os próprios russos ignoram quando se trata de seus interesses. Nós fomos testemunhas de eventos sem precedentes. Uma invasão armada brutal dos Estados Unidos na Venezuela, com dezenas de mortos e feridos, testemunhas da captura e remoção do país do presidente legítimo Nicolás Maduro e sua esposa. E claro, o amigo indispensável Irã, que deu à Rússia uma ajuda inestimável na guerra contra a Ucrânia, acabou ficando de fora. Nós desenvolvemos relações muito boas com o Irã como Estado, com o povo iraniano e com a liderança iraniana. Eu aqui, pessoalmente, não vejo nenhuma mudança séria possível, de qualquer tipo. O Irã também tem um acordo estratégico com a Rússia, mas após a eliminação de Ali Khamenei, os russos não só não entraram na guerra, como nem sequer protestaram diretamente contra os Estados Unidos ou Israel, adotando uma postura de pombas da paz.
Somos categoricamente contra as hostilidades em si. Elas devem parar imediatamente. Mas é de especial importância excluir quaisquer ações que criem ameaças à vida de civis e que constituam ataques à infraestrutura civil. Mas, por enquanto, não vemos essa clareza em relação aos objetivos de nossos colegas americanos. Mas, em todas as circunstâncias, estamos abertos ao diálogo tanto com eles quanto com Israel. Nunca interrompemos esse diálogo. A próxima é Cuba. O presidente dos Estados Unidos, Trump, já declarou isso, mas muito provavelmente, além de uma preocupação extrema por parte dos russos, não se deve esperar nada aqui também. Eu queria esperar algumas semanas, mas suspeito que em breve estaremos juntos novamente para celebrar o que está acontecendo em Cuba. Eles querem tanto fechar um acordo que vocês nem imaginam. Embora o Ministério das Relações Exteriores da Rússia tenha novamente prometido ajuda abrangente de forma inspirada, estamos convencidos de que a linguagem de chantagem e ameaças contra a Ilha da Liberdade, seu povo e seu governo é absolutamente contraproducente. Portanto, apoiaremos o povo cubano nestes tempos extremamente difíceis, na medida em que for necessário. Há cada vez menos ditadores no círculo de Putin. Claro, ainda tem a China, que obviamente lucra com a Rússia em vez de dar ajuda real. Eu vejo o presidente Xi Jinping como um amigo confiável e um parceiro estável. Meu amigo confiável e um parceiro estável e aliado da Rússia. E esta é a base mais importante para o desenvolvimento das nossas relações russo-chinesas. O belorrusso Lukashenko, que é pouco útil, e o norte-coreano Kim, a quem Putin prometeu entrar na guerra se necessário, bem, já está óbvio para todos que isso é mentira. O Tratado de Parceria Abrangente assinado hoje prevê, entre outras coisas, a prestação de assistência mútua em caso de agressão contra um dos participantes deste documento. Putin enfraquece a cada nova queda de seus aliados e certamente teme o destino que o aguarda. Afinal, ele pode ser o próximo. Ele não terá para onde fugir, como o Sírio Assad. E ele certamente não irá para uma prisão americana democrática, como o venezuelano Maduro. E provavelmente será pura sorte para ele se for morto por um ataque rápido de mísseis como o iraniano Khamenei. Isso é tudo. Bem, e veja mais notícias bombásticas do Front na próxima edição.